Olá, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa Falando com Magia, sempre trazendo aqui uma perspectiva, um viés, uma forma de pensar diferente sobre o transcendente, sobre o místico, sobre o iluminismo científico, como eu gosto de chamar. Hoje nós estamos trazendo para vocês aqui uma adicional perspectiva sobre o que a gente chama de reintegração cósmica, sobre o que a gente chama de revelação cósmica, um tema muito premente que todos deveriam aqui estar dedicando alguma atenção nesse sentido, porque, como todos vocês sabem, somos todos nós aprendizes nesse caminho. Aparentemente, estamos vivendo um divisor de águas realmente muito grande na nossa sociedade e é muito importante que a gente pegue e traga essas opiniões todas para vocês. Aqui no Falando com Magia, a gente sempre procura trazer isso de forma muito ecumênica. Semana passada, a gente trouxe aqui o Jean-Val Elan, que é um dos maiores expoentes, no meu ponto de vista, desse pensamento e que tem trazido, de fato, uma perspectiva absurdamente nova sobre o que a gente entende que seja a realidade, o mundo de onde nós vivemos, de onde viemos e para onde nós vamos. E hoje eu estou trazendo para vocês uma pessoa que se dedicou muito sobre esse assunto e que, em certa maneira, é um dos maiores expoentes aqui desse pensamento, portanto que se dedicou a isso e ainda se dedica, e eu tenho certeza que vai se dedicar muito mais. Adilson Reane, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu espero que a gente tenha aí um programa de muito aprendizado, muita troca de ideias. Para que vocês não saibam, eu e o Adilson aqui, a gente faz parte de um determinado grupo de estudos e com essa virtualização das relações, apenas hoje estamos nos conhecendo pessoalmente. Há muito tempo que a gente a gente se encontra virtualmente, né? E hoje é uma oportunidade assim ímpar. É um prazer enorme conhecer você pessoalmente, estar aqui no seu programa, nessa exposição que nós vamos fazer de conhecimentos, né? E vamos para o nosso bate-papo, que eu acho que tem bastante coisa para a gente trocar de informação. Com toda certeza. É fácil a gente falar 5 horas sem parar, né, não, Adilson? Sobre esse tranquilamente. Assunto. E a gente vai tentar ser comedido aqui até em respeito à nossa audiência e tentar ser o mais assertivo possível nas coisas que a gente vai comentar, até porque você é um entusiasta dessa ideia, como eu, de que o perspectivismo é o que deve orientar as nossas relações, né? O nosso entendimento do que seja o dito conhecimento. Você sabe que eu sempre tenho comentado com as pessoas que nós não conseguimos transmitir conhecimento, nós conseguimos transmitir informações. O conhecimento sempre o indivíduo ele vai labutar em cima dessa informação recebida e vai conseguir trazer algum senso prático disso para a vida, né? E você tem se dedicado muito nesse sentido de ter trabalhado com a obra do Rogério, como eu gosto de chamar o Jean-Val Elan, né? Sim. E tem estudado muito e hoje, na minha opinião, é uma das pessoas aí que mais conseguiu, pela dedicação própria, compreender um pouco mais, esmiuçar um pouco mais dessas informações que ele tem nos passado. Em linhas gerais, como é que você vê essa questão da revelação cósmica, particularmente a reintegração cósmica e o impacto que isso trouxe na sua vida pessoal e como é que você enxerga que isso vai trazer para a sociedade, as pessoas no geral? São muitas coisas que, na verdade, com o tempo e a dedicação que a gente teve, né, em termos de leituras e acompanhar palestras, a revelação cósmica, para mim, na verdade, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eu sempre fui uma pessoa que buscou conhecer, buscou aprender, e o máximo possível e de tudo. E o contato com esse assunto realmente foi algo assim inusitado, surpreendente, algo assim que me... sabe aquele mind-blowing, né? Aquele famoso que explodiu. E eu falei, puxa vida, né? Será que tem alguma coisa aqui que, de fato, possa me preencher aquilo que eu sempre busquei? Então, eu, diante de tudo aquilo que eu já li, diante de tudo aquilo que eu já estudei,
das próprias indicações do Rogério e de outros membros do grupo, né, eu fui formando além daquilo que eu já tinha, que eu também sempre gostei de estudar parte de magia, de tarô, de quiromancia, sim, que é algo também que me tem uma certa queda, Atração. vamos dizer assim. Então, muita coisa acaba formando a nossa base de conhecimento, né? Não é somente um assunto e somente você focar e se direcionar para determinado assunto. Mas, para mim, foi, vamos dizer assim, é como se eu tivesse me redescoberto, tá? Como se eu tivesse encontrado, não que seja a finalidade ou o fim, mas que eu tivesse encontrado algo que me desse algumas respostas que eu estava buscando. Não que essas respostas sejam definitivas, né? Porque de definitivo nós não temos nada. Isso é uma das ideias da própria revelação cósmica. Então, é mais ou menos por aí, né? Quando a gente olha para tudo isso, você vê que tem seu fundamento, tem a sua lógica, e eu sou uma criatura bastante lógica, mesmo porque seguindo a própria linha de Rogério, né, ou do próprio Rogério, que eu já seguia, não que eu seja ateu ou algo semelhante, mas eu prefiro mais a questão da experimentação. Sim. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos essa. Eu não sei se eu consegui te expor mais ou menos a minha forma de ser e de pensar. Conseguiu sim. Inclusive, um dos motivos pelos quais a gente achou apropriado fazer um convite para você estar vindo aqui é justamente essa maneira um tanto quanto cientificada de você gostar de perceber as coisas por essa maneira e trabalhar. Você é engenheiro de formação e a gente já conversou algumas vezes sobre essas questões todas, e eu aqui dentro do meio, enfim, da magia, onde a gente trabalha aqui, as pessoas tendem, que estão dentro desse universo, a ver as coisas de uma maneira muito mística, apenas de uma maneira mística. Vamos formular a frase de uma forma mais correta. E eu tenho uma certa admiração pelas pessoas que veem o transcendente pela perspectiva da experimentação, do estudo, da repetição, enfim, tentando aplicar algo que nós chamamos de um método científico nessas coisas todas, né? E a maneira como tudo isso aparece para a gente da revelação cósmica, ela parece que sacode tudo isso. Ela sacode o místico, ela sacode a ciência, ela sacode a filosofia, ela sacode absolutamente tudo, trazendo um colorido com matizes diferentes de tudo que a gente viu até hoje, e muitas pessoas incomoda, né? Porque mexe nas verdades. Né? Sim. Te incomodou? Para mim, não. Sinceramente te falando, não. Muito pelo contrário. Eu sempre busquei, de uma maneira geral, tentar mais compreender pela parte de método do que crer. Tanto que eu posso dizer para você, assim, seguramente, que eu nunca tive uma religião, que meu nível de religiosidade, antes de eu conhecer os próprios termos da revelação cósmica, a minha religiosidade era pífia, né? Se restringia no máximo ao que muitas pessoas ainda fazem, né? Que se refere a direcionar ao eterno algum tipo de oração, Atenção. né? Mas fora isso, que eu também penso ter deixado de produzir de mim para com aquilo que nós chamamos de eterno, ou incognoscível, ou Deus, né? Fora isso,
eu não me surpreendi com muitas coisas. Não me surpreendi. Foi como se páginas e mais páginas de um livro tremendamente antigo estivessem sendo abertas. Então, a cada palestra que eu assisto do Rogério, que eu já assisti do Rogério, a cada texto que ele publica em termos de livros, são novas páginas que se abrem dentro de uma memória que eu não sei, eu não consigo te precisar, eu sei me posicionar com relação a isso, mas eu não saberia te precisar de onde exatamente, né, vamos colocar nesses termos, de onde vem isso. Mas não me surpreende, não. Eu não me sinto assim, como muitas pessoas dizem, né, boquiaberto e pasmo. Eu acho que você talvez comungue de uma sensação que eu também tive com a obra do Rogério, essas informações que a gente recebeu, de um certo senso de pertencimento. Aparentemente, quando nós vamos avaliando, não apenas a revelação cósmica trazida pelo Rogério, eu sempre gosto de frisar isso, porque eu identifico em outros autores também, ainda que, honestamente, a quantidade do Rogério é fenomenal com relação a esse assunto, mas outros autores também têm trazido o que a gente pode chamar de revelação cósmica. Tem algumas pessoas que eu tenho um particular interesse que também trazem perspectivas nesse sentido, mas aparentemente todas as pessoas que têm acesso a isso, o que eu vejo é uma sensação de pertencimento. Todos parecem que em algum momento isso é meu, parece que eu sempre pensei dessa maneira. Infelizmente, o que eu tive hoje de informação até agora só trouxe alguns detalhes disso, mas parece que eu achei. Essa é a impressão que eu fico aqui das pessoas, e aí gera um certo deslumbramento, talvez pelo impacto, né? Como o Rogério às vezes fala, né? A verdade vai te deixar estupefato, né? Então parece que tem uma sensação disso. E aí, o que a gente percebe é que os assuntos da revelação cósmica, eles, em certa maneira, são muito conflitantes com as crenças dos indivíduos, com aquilo que eles estudaram até hoje, seja por conta de algumas doutrinas filosóficas, seja por conta de algumas doutrinas espirituais ou mesmo religiosas. E o impacto disso leva no primeiro momento o indivíduo a ele ter que se posicionar, ou pelo menos a pessoa acha que ela tem que se posicionar, e ter que negar aquilo que ela tinha. E aí gera uma sensação de desconforto extremamente aconchegante. É curioso esse paradoxo que acontece com os temas da revelação cósmica. É extremamente inquietante, mas ao mesmo modelo reconfortante saber que existe finalmente uma perspectiva da qual você comunga, faz muito sentido com o pensamento. E abre nas pessoas um desejo muito grande de estudar cada vez mais esse assunto, né? É notório em você isso, e o quanto você se dedica a isso. Você tem colaborado com as pessoas do IEA, com a própria obra do Rogério, em traduzir, em colocar e se vincular com tudo isso. Parece que você tem muito apetite sobre esse assunto, e eu não sei se acontece com você, acontece comigo também, não passa nunca vontade de comer mais, né, de beber desse assunto. Que hoje você tem se dedicado mais, dentro dessa temática toda da revelação cósmica, o que mais tem te chamado a atenção, aquilo que realmente você tem procurado dedicar uma atenção maior naquilo, porque aquilo realmente te apetece? Então, né, uma das coisas que a gente tem se dedicado é com relação à parte de escola de decifração, que nós estamos colaborando aí de alguma maneira, né, com um pouco de que a gente consiga colaborar. Outra coisa que a gente está se dedicando e que, por incrível que pareça, embora algumas pessoas nem pensem ou não imaginem que isso possa gerar ainda algum tipo de conhecimento, mas pode, e muito, com relação à releitura que está sendo feita do Livro dos Espíritos, né? Então, essas são duas fontes que eu acabo bebendo, né? E por beber, eu acabo tendo que
transpirar isso que foi absorvido. E quando a gente transpira, a gente acaba gerando alguns textos, algumas informações, principalmente no que se refere às últimas palestras, às últimas informações trazidas pelo Rogério, no que se refere às questões do eu. Ele mencionou, inclusive, na live que vocês fizeram, a questão do quarto cérebro. Sim. A questão de você tentar entender a que se refere isso e buscar, compreendendo, ou entendo o seu nível, no caso, o meu nível de compreensão, expor aos outros, né, aquilo que eu compreendi. Bom, é claro, né, se está certo ou não, a gente não sabe. Isso é óbvio. Mas é o meu nível de compreensão. É aquilo que, até onde eu consegui chegar e gerar algum tipo de informação que outras pessoas possam aproveitar e desenvolver a partir daquilo. Porque quando você desenvolve algum tipo de informação que você absorveu e você vai transpirar aquilo, não quer dizer que você está assim dentro da perfeição, da ideia, porque isso a gente sabe que não existe. E vai demorar muito, e quem sabe a gente nunca venha a alcançar esse nível de entendimento daquilo que hoje a gente busca desenvolver, né? Então, de uma maneira geral, a gente poderia dizer assim que são várias frentes, são muitas frentes, e na medida do possível, daquilo que nos é possível, tanto em termos de tempo ou em termos de capacidade de entendimento, é o que a gente tem feito, né? De uma maneira geral, não dá para você se fixar num determinado assunto, mesmo porque o próprio conceito da revelação cósmica te empurra ou te joga para entendimento de várias frentes ao mesmo tempo. E é isso. Eu creio que quem entra nesse tipo de seara, se a gente pode chamar dessa forma, você não vai sentir tédio nunca em termos de estudo, em termos de busca de conhecimento. Se você se sentir entediado, então tem algo de errado. Seguramente. Porque é muita informação. Tem muita coisa mesmo. E aproveitando aqui essa sua deixa que você falou desse movimento da escola de decifração, quero mandar aqui meu grande abraço para alguns expoentes aqui do grupo, que eu sei que você está participando. Cris Amon deve estar participando, o Léo, Daniela Ferro, e para os outros irmãos que estão nesse movimento de estruturar ou tentar estruturar alguns temas que são muito esparsos e passados e tentar organizar isso de uma maneira um pouco mais coerente. Acredito que, em primeiro lugar, para os próprios decifradores, as próprias pessoas que estão lá, né? Perfeito. É uma coisa que é muito admirável de você ver esse empenho de estar tentando fazer isso, esse reconhecimento tácito de que pouco sabe e procurar cada vez mais saber. E mesmo quando isso acontece por alguns conhecimentos supostamente já sabidos, como é o caso da doutrina, do que se convencionou chamar os estudos de espiritismo, e que de forma muito ousada, né, eu acho muito admirável a audácia desse movimento, aí capitaneado pelo Rogério, de tentar dar um novo prisma sobre algumas coisas que já foram honestamente dogmatizadas, né? O pensamento humano ele tem muito essa necessidade de colocar as coisas dentro de quadrados, né? Com quinas bem certinhas, né? Tudo com 90 graus, aquela coisa bem quadrada, e a própria audácia de ter que pegar determinados temas e falar assim, olha, aparentemente a perspectiva se amplia aqui e ali, chama muito a atenção. E isso, ao que eu vejo nas pessoas, e olha, eu estou falando de gente muito dedicada, que se dedicou e se dedica ainda a temas tão superlativos como é o do próprio espiritismo, do movimento espírita, como ele é visto, tendem a ver
com alguns maus olhos isso, porque infelizmente acreditam que o que está lá na pergunta 198, o livro dos espíritos virou lei, aquela coisa toda. É impressionante isso. Não era a perspectiva de Kardec na época, até porque enquanto pedagogo eu sempre vi uma visão científica muito do que ele passou, e por algum motivo o que era um certo conhecimento pouco empírico, né, com muita ciência, passou a se tornar algo que traria um viés de conforto espiritual para as pessoas, né? Cada um pega o conhecimento da forma que tem, mas essa audácia de nós vermos grandes expoentes da humanidade, como é o caso, sem dúvida nenhuma, do Rogério, e das pessoas que se prestam a fazer essa dedicação, como você e de outros, a procurar descobrir o que ainda não sabe, reconhecer tacitamente que pouco se sabe, né? É admirável, porque a gente vive hoje numa sociedade de pessoas que acreditam que encontraram a verdade e que se permitem pouco, né? A sociedade hoje é muito impermeável a novos conhecimentos. A gente estava até conversando um pouco disso antes, eu dizia isso para você, que eu via que há um certo receio do ser humano, um certo medo dele estar trilhando algum caminho errado, então ele se blinda naquilo que ele sabe. O que é uma infelicidade, mas em determinado sentido é muito admirável a gente ver as pessoas que se dedicam a estudar, a se desenvolver, a aprender. A sociedade traz um senso de utilitarismo muito grande para o que ela se desenvolve. E como aparentemente não há um senso de utilidade prática no conhecimento que se traz da revelação cósmica, me fica parecendo que as pessoas se desmotivam a isso porque elas não trazem para o seu dia a dia esse tipo de conhecimento. O que com certeza não é o caso, porque qualquer um que se dedique a isso vai perceber, no mínimo, o quanto de pacificação existencial que se consegue com isso. Ainda que no princípio haja um certo desconforto, como eu coloquei. Você tem visto nas outras pessoas também algum comportamento similar? Ou você acha que hoje em dia as pessoas estão mais abertas a conhecimento? Como é que você vê a sociedade hoje com relação ao que não conhece? Olha, a menos de grupos bastante restritos de pessoas, que eu acabo frequentando alguns canais do YouTube, mas não como um entrevistado, um participante, mas simplesmente leitor e assistente do canal, o que você nota é que as pessoas buscam. Porém, esse buscar, ele não é isento, ele não é aberto, ele tem sempre algum tipo de viés, né? Tem sempre algum tipo de direcionamento. E quando algumas pessoas encontram esse direcionamento, quando elas acharam que encontraram aquilo que elas estavam buscando, é aquilo que você comentou. Elas fecham, blindam aquele conhecimento ou simplesmente acabam rechaçando tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que elas pensam. Ou seja, é como se eu fosse espírita ou católico, ou seja lá de qualquer religião que for, de repente eu encontrei uma nova visão, aí o que acontece? Eu blindo aquela nova visão, aquela visão anterior, eu acabo assim, meio que ficando com medo, como você me mencionou, de tirar o pezinho de lá de dentro, mas eu abraço essa aqui e blindo. E tudo aquilo que está dentro ou que não está de acordo, eu simplesmente acabo rechaçando. É o que você acaba vendo de uma maneira geral. Quando, na realidade, né, o buscador, né, ou o ato de você buscar a dor, significa você olhar para o mundo, você vê que o mundo ele tem problemas, ele te gera sofrimentos e que você é uma pessoa que sofre os problemas do mundo. Agora, num outro nível é quando você vai decifrar a dor, é você tentar entender por que o mundo tem aquele problema. Você sabe que o mundo tem problemas.
Você descobriu isso aí e você acha que você, na realidade, encontrou tudo aquilo que você precisava encontrar. Quando você busca a dor e você entende que o mundo tem dor, que a vida tem uma série de dores. O problema é quando você tenta compreender por que o mundo tem aquelas dores. Aí é que você vai buscar realmente um outro nível de conhecimento, e é quando você passa a deixar de rechaçar outras ideias que não eram as suas, mas que fazem parte do mundo, fazem parte da dor que você descobriu e fazem parte da dor que você está tentando decifrar. É essa vamos dizer assim, a beleza de você buscar entender, a beleza de você buscar compreender o que de fato é a nossa vida. O que de fato, o porquê você existe, o porquê você um dia, certamente, a maior parte das pessoas não pensam nisso, mas certamente, uma hora todo mundo vai pensar. Algo líquido e certo. Você vai morrer. Então, a única certeza da vida, né? Exatamente. Então, o porquê que essas coisas acontecem? Por que isso tem que ser assim? Por que isso é assim e tem sido assim desde que esse mundo é mundo? Então, são buscas desse tipo, buscas filosóficas, buscas espiritualizadas, buscas mágicas, buscas de todos os vieses, de todas as formas. A gente não pode se fechar. Uma vez que você se fechou e você julgou que aquilo que você estabeleceu como verdade já está fechado, você, como diz o próprio Rogério também, quando você carimbou a verdade, você não tem mais para onde sair. Você se enjaulou, você se fechou num conceito e aquilo ali vai ser a sua verdade. Então a verdade, ela é mutável, ela é mutante. E ninguém aqui nesse mundo, né, detém a verdade. Seguramente. Ninguém detém. Você sabe que esse senso de utilitarismo que as pessoas utilizam para o conhecimento, talvez ele esteja no cerne de todo esse problema. Eu sou muito condescendente com as pessoas do dia a dia, porque, de fato, se você olhar a nossa realidade como tem hoje, a impressão que as pessoas têm sobre a vida, sobre a jornada da vida, ela é muito parecida com uma gincana. Ou seja, você tem que rezar para nascer, conseguir ter uma boa educação, uma boa formação, inclusive uma boa formação com relação ao outro, né? Você tem sempre que estar um passo além, ficar adulto, casar, ter sua casa e morrer. Aparentemente parece uma corrida, né? E aí as pessoas, quando olham a vida como ela é, elas tendem a deixar de lado tudo aquilo que não está diretamente associado a lhe dar uma vantagem competitiva com essa corrida. E aí ela procura focar ali no que mais ela acha que é apropriado e procura remediar todas as circunstâncias, não indo na razão das coisas. É muito raro quem a gente vê que trabalha na causa das coisas. A maioria das pessoas está trabalhando na consequência das coisas. E temáticas como a revelação cósmica, a própria revelação espiritual e outras fontes de conhecimento persistem em trabalhar na causa das coisas, tentando trazer para as pessoas essa perspectiva de que, olha, vamos parar de remediar um pouco o nosso cotidiano e tentar ver se na análise das causas nós cessamos as consequências das coisas da vida. Mas a maioria das pessoas não consegue ter essa noção de que precisa fazer isso e continua no que alguns autores gostam de chamar da roda dos ratos, né, correndo e tudo mais. Isso tem feito com que essa massa humana acabe virando massa de manobra de outras consciências, de outras agendas, de algumas consciências poderosas, e o que a gente tem visto é que na morte, como você citou, nada mais é do que simplesmente sentar no banco de espera para voltar para a corrida, né? Então, me parece que cada vez mais algumas pessoas começam a perceber dessa coisa um tanto quanto maquiavélica, que é a própria existência e realidade, e falar assim, peraí, se eu não parar
para pensar um pouquinho em outros temas, me parece que perpetuamente a minha consciência não vai sair desse 8, né? Desse looping contínuo e tudo mais. As pessoas que se dedicam a essa análise hoje, como você e outras pessoas, que, enfim, gastam o tempo precioso, né, com esse tipo de preocupação, no meu ponto de vista superlativa, essa é a importância, não vejo outras grandes importâncias na vida, são vistas de certa maneira discriminadas, né? Você não vê isso? Não, eu vejo como pessoas que estão perdendo tempo com a vida, com temas que são insolúveis, porque eles não são concretos. Outro dia eu estava brincando com um colega lá nosso do grupo, e eu disse para ele estava tão convicto, né, das coisas que a gente discutia, das coisas que a gente falava, e eu diria para ele: você consegue me dar um exemplo de alguma coisa, uma só coisa, eu não quero duas coisas, uma só coisa, que seja concreta do que o Rogério fala? E ele não conseguiu, porque ninguém consegue. Não. Então, mas no nosso íntimo, nós sentimos uma convicção de que existe de fato alguma coisa que beira muito esse quiprocó cósmico, essas coisas fazem muito sentido. Isso faz com que alimente a nossa vontade de procurar mais e mais e mais. Mas você há de convir comigo que são poucas pessoas que têm dedicado essa atenção. Segundo a lógica do próprio as informações que o Rogério traz, isso estaria por trás, inclusive, de questões eróticas, questões desse aparelho humano, ou seja, o espírito não consegue simplesmente cair essa ficha, pelo menos a grande maioria, e eu sempre gosto de parabenizar aqueles que conseguiram, de uma maneira ou de outra, brigar com essa tendência da vida, essa tendência do corpo para isso. Você vê de alguma maneira, você tem esperança, olha que palavra ruim que eu usei, hein? Dentro do nosso universo a gente procura utilizar muito pouco essa palavra, mas me parece que em alguns momentos a gente tem que utilizar ela, né? Nem que seja como um arrimo de sobreviver. Você vê alguma esperança de que esses temas em algum momento aí vão abraçar mais pessoas? Como é que você vê a sociedade de hoje segundo esses dilemas existenciais que a gente acaba se dedicando? Veja, diante dos imediatismos que a gente vê, como você mesmo mencionou, a gente vive numa corrida constante, né? Aliás, nós estamos aqui porque em algum momento um espermatozoide venceu uma corrida. Para começar, né? Já começou com uma corrida. Já começou o nosso corpo físico, ou seja, esse corpo físico, ele já existe porque em algum momento uma corrida foi vencida, né? E isso acabou gerando o nosso ego, ou vamos chamar assim, o corpo físico, porque o ego, na realidade, é só uma projeção virtual daquilo que a gente acha que é, né? Então, esperança, eu penso que em algum momento toda essa geração de conhecimento, toda essa geração de informações que a gente tem produzido, aliás, como se eu tivesse produzido alguma coisa, eu estou falando, né? Mas como você vê muitas pessoas produzindo muita informação, em algum momento, de fato, eu tenho, vamos dizer assim, como essa esperança, porque não que eu julgue que isso que a gente tem produzido, ou que algumas pessoas têm produzido, inclusive você tem produzido, seja algo assim imprescindível para a maior parte das pessoas. Não é isso. Mas cada pessoa tem seu tempo de despertar, de acordar, de colocar os pés no chão e sentir que o chão é frio. Que não tem ninguém que carregue ela no colo, que não tem ninguém que a sustente não só nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, mas que se ela não levantar, as pessoas não levantarem às 6, 5, 4 horas da manhã e não for trabalhar, ninguém vai pagar os boletos dela. E da mesma forma são os boletos cósmicos. Ninguém vai pagar os nossos boletos cósmicos.
Então nós vamos ter que perceber, as pessoas, em algum momento, elas vão ter que perceber que os boletos cósmicos chegam e eles ficam ali na caixa de correio, e uma hora você vai ter que abrir a sua caixa de correio, abrir os seus boletos, e os seus boletos estão lá para você poder pagar. Entendeu? Então essa é a realidade da nossa vida. Essa é a forma como eu penso. Mas esperança de que algum dia isso venha a se tornar realmente um assunto a ser discutido, não só o que eu quero ter ou o que eu quero vir a ser, mas o que eu preciso ser. A forma como eu preciso, e aqui entendamos aqui, não é o ego precisa ser, o comportamento desse eu que todos conhecem como Adilson, como ele precisa ser aqui, como ele precisa se conduzir diante daquilo que ele entende como vida, para que algo mais surja desse comportamento. Não é simplesmente a gente acordar todo dia, ir para o trabalho, volta, toma banho, janta, dorme, no dia seguinte você se repete, ou seja, o seu loop, né? Esse seria o nosso loop quântico, esse é o nosso loop diário, o nosso loop que nós vamos conduzindo desde quando a gente se entende por gente, até na hora da nossa morte. Esse seria, para a grande massa das pessoas, é assim. E vai ser assim durante um bom tempo. Só que eu entendo que hoje, ainda hoje, existe um pequeno, ou talvez não tão pequeno, grupo de pessoas que não pensa dessa maneira. Você tem que cumprir a sua parte e pagar os seus boletos do seu dia a dia. Mas você tem que abrir os seus boletos da vida, de um outro tipo de vida, mesmo que você não acredite que exista outro tipo de vida. Né? Você abrir os seus boletos e fazer o seu melhor. Vai ser perfeito? Provavelmente não. Aliás, com 99,9% de certeza, não. Né? Mas você deu o seu melhor. Você sabe que muitas pessoas místicas ou espiritualizadas, demos aí o nome que a gente queira para essa perspectiva de ter uma vida, às vezes se frustram muito nesse caminhar, justamente, pelo menos essa é a minha impressão que eu vejo, porque elas acabam dedicando uma atenção muito grande para esse assunto, até porque isso é muito cativante, ela percebe realmente que é ali que existe um sentido e, em certa medida, ela se afasta do que a gente chama de mundano, as coisas do mundo, né? Que não há nenhuma palavra errada. O mundano são as coisas do mundo, os boletos, né? O custo que essa realidade tem para fazer com que você exista. E aí as pessoas se frustram porque elas não conseguem encontrar respostas do ponto de vista delas objetivas para com esta realidade e entram no estado de negação do que é transcendente, como eu gosto de chamar. Seja porque vão se transformar em pessoas totalmente aversas a esses assuntos, seja porque vão, ou em última instância, se transformam no que a pessoa chama de um ateu contumaz. Né? Mas sabe por que isso, Ari? Porque as pessoas fixam um objetivo. Elas já iniciaram esse trajeto, mas buscando lá na frente aquilo que elas querem ser ou aquilo que elas querem ter. Aí que está o grande problema. Quando você fixou aquilo onde você quer chegar, é algo interessante que eu ouvi da boca do próprio Rogério, né? As pessoas falam, não, o universo conspira para que você consiga. Não, desculpe. Né? Nem sempre. Quando você fixou o seu objetivo, você traçou aquela linha reta, o universo ele não conspira para que você vá por aquela linha reta. O universo ele tem trajetos que só ele sabe. E uma vez que você fixou, nem sempre você vai chegar naquele seu resultado. Aí é que vem a frustração que você acabou de mencionar. É verdade.
é muito normal no nosso meio as pessoas comentarem, fazerem a evocação dessa máxima, né? O universo conspira a seu favor, né? E somos gratos ao universo. Tenho imensas dificuldades de ter essa gratidão, e acredito que de forma até racional por que isso acontece. Mas por não compreender determinadas lógicas de como esse universo de fato raciocina, ou se é que raciocina, elas acreditam que elas estão sendo balançadas por uma mão divina e que até agora nós não entendemos as coisas, ainda somos seres infantis, ou seja, há consciências divinas que ficam frustradas com a gente, cotidianamente, que não aprende, porque erramos de forma contumaz. E a cada dia que passa, o que nós percebemos é que talvez seja até o contrário. Ou seja, o ser humano parece que é a consciência mais próxima do que possa ser olhada como algum sucesso para essa realidade, e que nós temos que ter uma relação um tanto quanto mais madura com o que é transcendente, seja essa força do universo que supostamente conspira a nosso favor, seja com outras consciências mais amplas, de maior potência. Como é que você tem uma relação hoje com isso? Como era a sua relação antes da revelação cósmica com esses supostos dogmas existenciais, como você colocou, o universo conspira a seu favor, e como é que você enxerga hoje isso? Como é que foi essa sua curva? Bom, era bastante interessante. Eu, como um leitor, um estudioso, né, não tão profundo de algumas doutrinas, mas principalmente de tarô, sim, eu abri as cartas para algumas pessoas que queriam saber as coisas da vida. Para mim, eu abri as cartas porque eu queria saber as coisas da mente. Eu queria entender os porquês, não os comos. Os comos, em algum momento, você vai entender o como. O problema é você entender os porquês. Os porquês é que estão guardados, muitas vezes, as 7 chaves. Então, a minha relação com isso, como eu mencionei, né, eu fazia as minhas orações, eu levantava de manhã, fazia a minha oração, imaginando ter um dia repleto de boas realizações, de felicidade, de aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo que em algum momento crê, né, que você só orando, só rezando, elas vão acontecer. Quando, na verdade, aí indo bem mais para frente, o que ocorre é que a relação que hoje eu tenho com isso é uma relação puramente mental. Puramente mental. Eu, quando saí hoje de manhã da minha cidade, de Jundiaí, para vir para cá, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se eu ia errar o caminho, eu não sabia se eu ia... Então, é basicamente assim, eu sei que eu vou chegar. Eu vou chegar na hora que a gente combinou? Pretendo chegar na hora... E se eu não chegar? Bom, se eu não chegar, eu tenho uma ferramenta que eu posso ligar e falar, olha, Ari, aconteceu isso, eu me perdi, então eu vou chegar 5 minutinhos mais tarde. Então, seria, fazendo um paralelo, basicamente isso, é assim que a minha relação com isso, com essa questão hoje. Né? É puramente mental. É aquilo que, dentro de magia, né, todos deveriam ter essa relação, puramente mental. Né? Dentro daquela conversa que nós estávamos tendo, né, eu posso me apoiar em muletas enquanto eu não consigo andar totalmente sobre as minhas pernas? Posso, claro que posso. Como eu já me apoiei, né, em muletas, já tive esse tipo de visão de que se eu orar, as coisas vão acontecer da forma como eu acredito que elas vão acontecer. Mas hoje eu vejo o seguinte, que
Eu não tenho que necessariamente que orar, nada contra com quem acha ou quem pensa que esse tipo de atitude, esse tipo de ação, de fato, ele tem o seu fundamento, ele tem a sua base, mas hoje eu, por opção própria ou por atitude própria, né, eu prefiro ter uma relação mais mental. Se eu tiver que sair de lá de Jundiaí novamente, eu vou fazer exatamente como eu fiz hoje. Eu vou de mente aberta, de coração aberto para aquilo que tiver que ocorrer. Entendeu? Você sabe que ouvindo você falar assim, me sugeriu aqui algumas situações que eu já vivenciei e vi outras pessoas vivenciarem. A dificuldade que eu percebo das pessoas se desenvolverem no campo do transcendental, como eu gosto de chamar, é uma certa vergonha de reconhecer que em algum momento teve que utilizar determinados procedimentos, porque ela acha que aquilo é menor, que aquilo é infantil, alguma coisa assim, e quem está no pensamento infantil, uma certa dificuldade que parece que é uma heresia se ele abandonar o procedimento, seja qual for. Você citou a oração, existem tantos outros, mas o que a gente vê é que na jornada da consciência, às vezes numa própria vivência, no intervalo ali de uma vida, o indivíduo ele anda, ele migra, ele vai, aliás, graças a Deus, que ele vai crescendo, e a maneira como ele vai subindo de degrau, o quanto que isso é tranquilo para ele, é o que efetivamente faz com que ele se evolua. Palavra ruim, mas vamos usar essa daqui. Mas a maioria das pessoas, quando elas veem o degrau que tem que subir ou o degrau que passou, elas sentem um certo desconforto, parece que ela está tendo uma certa traição com o procedimento que ela tinha, uma certa medo e receio sobre esse novo. Ou seja, ela quer crescer, ela reconhece isso, ela sabe que aquela camisa não serve mais para ela, mas fica com a sensação de que parece que está cuspindo no prato que comeu. E isso faz com que ou ela fique naquilo por vergonha de abandonar o procedimento, ou ela demoniza o que ela passou, o que ela vivenciou como uma coisa errada, equivocada e tudo mais. Eu te falo isso com certa tranquilidade. No nosso meio dos esquizotéricos, como carinhosamente eu gosto de chamar, é normal nós vemos pessoas que migram para uma outra religiosidade, né, abandonam ali as suas práticas e tal. E outro dia eu escutei, a gente escuta isso com uma certa frequência, determinadas pessoas, por exemplo, que navegaram e aprenderam muito, e vivenciaram muito, por exemplo, no caminho da Umbanda, ou no caminho dos cultos de nação, né, o caminho dos cultos à natureza, como eu prefiro chamar, e entram em uma outra religiosidade mais dogmática, né? E outro dia eu escutei uma senhora falando assim, naquele tempo que eu era mãe de encosto. Né? Então, o que é curioso isso, ela tinha uma necessidade de demonizar o que ela vivenciou, e eu tenho segurança de que ela foi muito acalentada nesse momento, seja por pessoas daqui, de outros locais, mas o indivíduo tem necessidade de jogar uma pá de cal, naquilo não presta, tal, para ver se isso ele se liberta. É curioso nós vemos isso, e eu vejo com muito entusiasmo as pessoas que fazem se fluir de forma tranquila. Entende que aquilo foi um momento importante para a vida dela, reconhece o tanto que foram os procedimentos bons, e está aberto para o novo, e a coisa sempre vem, e a coisa sempre muda, como já diria a canção. Você também vê no universo que a gente vive, no grupo de estudos, eu vejo esse comportamento ainda hoje. Né? Muitas pessoas que estão com dificuldades de aceitar o novo, de beber nessas novas fontes, e para isso usou o procedimento da demonização do que tinha, talvez para largar as roupas, eu não sei exatamente o que é, para ir de coração para isso. Você vê isso também? Você também vê isso nesse mundo? Você vê. Infelizmente, é um comportamento comum, corriqueiro, de grande maioria das pessoas, porque a gente, aqui eu vou me colocar no meio, né, para não me fazer de diferente, né?
o que a gente vê é que nós, de uma maneira geral, olhamos para aquilo que nós já fizemos e mais ou menos como aquilo que você falou. Acho que algumas pessoas elas se sentem envergonhadas por terem feito aquilo, quando na verdade aquilo é conhecimento. A maior parte das pessoas não conseguem enxergar isso como conhecimento, como uma forma de aprendizado, como uma forma de você ter crescido. Ora, eu vi um vídeo, eu não me lembro de quem foi, foi ontem, no próprio grupo, de alguém falando da lagosta, né? A lagosta, ela cresce. Como é que ela cresce? Para ela crescer, ela cresce dentro de uma casca rígida. E sempre ela está em fase de crescimento. E como é que ela faz para poder crescer mais do que um pequeno lagostim ou de uma lagostinha pequena? Ela vai para debaixo de uma pedra, se desfaz daquela casca, até que uma nova casca seja formada ao redor do seu corpo mole, e ela cresceu, ela ganhou um novo tamanho. Como é que ela faz no próximo ano? Exatamente a mesma coisa. Então, para que nós cresçamos, nós temos que nos desfazer da nossa casca anterior. Só que essa nossa casca anterior, ela faz parte do nosso crescimento. Sim. Então, você não deve, eu particularmente, eu não falo que eu não vou mais fazer oração. Eu não vou mais entrar numa igreja. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que um dos ambientes, para mim, que eu me sinto bem, é dentro de uma igreja. E seja qual igreja for. Seja mesmo num centro de umbanda, eu gosto de entrar em locais e olhar aquelas imagens. Agora, você pode me perguntar, para você, tem algum significado? Olha, tem o seu significado, mas não o mesmo que tem para algumas pessoas. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito, mas assim, não um propósito de você fixar, mas aquilo no sentido de você aprender. Tudo aquilo que você aprende é ótimo para você. Como tá aí dentro do nosso grupo, né? Tudo isso que você gera de conhecimento, ou que você consegue buscar e tentar compreender, está sendo adicionado ao seu conectoma, ou seja, a sua malha cerebral, a sua malha de algoritmos mentais. Então, eu não posso simplesmente me desfazer de algo que já está marcado em mim e dizer, não, isso hoje não presta mais, isso hoje não faz parte mais da minha... Isso é você criar aversão a alguma coisa que já fez parte de você, aliás, que ainda faz parte de você e você ainda não se percebeu. É verdade. E você sabe que a gente conversou bastante sobre esse rito de passagem, né, entre a lagosta, quando ela perde a casca antiga e criar a nova, da mesma maneira como eu vejo muito ser humano condenando aquele passado, aquela casca que ele teve, como se tivesse feito mal. Ainda trouxe ele até ali, meu Deus do céu. Sim. O que é curioso é também a antítese disso com o futuro, que é o deslumbramento. E aí é muito curioso quando eu vejo as pessoas absurdamente deslumbradas com o novo, extremamente vulneráveis, porque é curioso isso, porque as pessoas ficam num nível de vulnerabilidade tão grande pelo deslumbramento do novo caminho, que aí também começam a cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. E outro dia eu comentei para uma pessoa assim, estou aguardando o dia que vai acontecer de você também demonizar esse novo que você está vendo, que parece que é um procedimento corriqueiro. É engraçado como as pessoas eu não digo, mas aparentemente já virou um modus operandi, porque aquele que traz o novo, o conhecimento novo, incita o neófito a demonizar o antigo. No meio sacerdotal isso é muito normal, né? Sim. Você precisa negar a outra religiosidade para você aceitar a minha, esse tipo de coisa. E as coisas não precisavam ser assim, porque parece que essa jornada é longa, são grandes degraus, e a gente vai crescendo, vai passando e levando. Os resultados mais efetivos, as pessoas que efetivamente
conseguem os maiores resultados são aquelas pessoas que eu julgo de pacificadas com o que passou e que também de forma muito razoável, racional, pouco emocionalizada, também entram dentro do novo conhecimento. Com o passar do tempo, você já deve ter chegado nessa conclusão, eu pelo menos já cheguei a isso, que o novo não passa disso, o novo. Apenas alguma coisa que eu ainda não vivenciei, não vi, supostamente eu venho aprender sobre isso, mas não passa de novo. Ele é novo até que venha um outro novo. E assim é uma sucessão. É a questão da casca da lagosta. O novo sucede um outro novo, que sucede um outro novo. E nem por isso eu vou chegar e falar, não, aquela roupa já não me serve mais, aquela casca já não me serve mais. Não, eu acho que é você negar aquilo que você é. Isso é negar a sua própria essência, negar aquilo que você é, aquilo que você aprendeu. Né? Penso eu, né? E aqui só eu penso dessa maneira, ninguém obrigatoriamente tem que pensar dessa maneira, que tudo bem, você não quer agradecer, você acha que você não deve agradecer aquele conhecimento que você adquiriu de livros ou de algum mestre, ou de algum orientador. Aquilo é experiência. Aquilo te fez crescer, e não é porque te fez crescer e você está num outro novo, é que você vai chegar e falar, não, aquelas pessoas que estão naquilo ali estão num nível inferior. Não estão num nível inferior. Ninguém é inferior a ninguém. O aprendizado que vem de longe é o que nos sustenta hoje. Newton, ele tem uma célebre frase dele, que ele diz mais ou menos o seguinte: se hoje eu enxergo mais longe, é porque eu subi no ombro de gigantes. E é essa a visão que a gente tem que ter. Você perceber que se você está num degrau mais elevado, é porque você está no ombro de outras pessoas, ou você teve que subir no ombro de outras pessoas para você poder enxergar mais longe. Não é porque você enxerga mais longe que vai falar, pessoal, isso que vocês estão fazendo aí não está certo, eu estou vendo lá na frente. Não. Falando, pessoal, eu tenho uma outra visão. Vocês não querem vir aqui comigo ter essa mesma visão que eu tenho? Ah, não, tudo perfeito. Vai chegar o dia que você vai querer estar aqui onde eu estou. Aí você vai enxergar tão longe quanto hoje eu enxergo. Eu penso que essa seja, de fato, a postura mais correta. Olha, essa coisa, a postura correta, né? A gente procura errar menos, né? A gente sempre procura, ninguém quer estar no caminho errado. E eu penso que talvez esse seja um dos motivos aí que as pessoas tanto se antagonizam com conhecimentos antigos ou conhecimento que não tenha. As pessoas têm uma certa necessidade de não estarem no caminho errado. Aparentemente, parece que o caminho do tolo é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. Ninguém quer passar vergonha de ter supostamente passado um tempo em algum caminho errado, vamos colocar dessa maneira genérica, vai? E por conta disso, ou ela demoniza os outros caminhos que são conflitantes com onde ela está, ou ela abençoa sobre medida aquele caminho, tentando justificar que ela não está num caminho errado e tudo mais. Dentro da nossa egrégora, nós utilizamos muito o termo que ninguém é nada, mas sim está alguma coisa. Sim. Nós estamos sempre, né? Nós não somos. Porque a quantidade de mudança é tamanha de que não dá nem para dizer que o indivíduo é algo, porque ele está sempre em mudança, essa coisa toda. A única constante é a mudança, né? Como já dizia o filósofo. E eu bebi durante muito tempo, e ainda bebo durante muito tempo, no caminho da Umbanda, especificamente Umbanda Sagrada, e aprendi horrores com aquilo, horrores. As maiores experiências que eu tive na minha vida seguramente foram dentro de terreiro de Umbanda. Tenho uma relação muito tranquila, forcei a barra, mas muito amigável com muitas consciências ditas espirituais que aconteceram. E alguns irmãos meus ficavam horrorizados quando eu dizia assim, que eu não era umbandista, eu estava umbandista. Sim, né? Perfeito. Então esse reconhecimento seguramente não era para diminuir
o ritual de Umbanda, eu nunca gostei de chamar Umbanda de religião, eu nunca gosto de ofendê-la, chamando de religião, ainda que os meus irmãos também tenham alguns senões com relação a essa minha afirmação. Mas era um reconhecimento tácito, porque quando isso aconteceu comigo, eu já vinha numa jornada de muitas experiências, ordens esotéricas, estudos de tudo quanto é tipo. Então, no meu entender, aquilo era mais um passo. Mas muitos irmãos não, era o primeiro, o segundo passo. Se é que houve um novo passo, já nasceu dentro de terreiro, né? Então ele não tinha essa perspectiva da outra coisa, que haviam outras possibilidades. Com o tempo passa, quando a gente vê tantas e tantas e tantas fontes de informação, a gente passa a ter uma relação blasé com esse novo, com esse dito conhecimento, e é por isso que eu chamo de informação. Eu não chamo nada disso que a gente aprende de conhecimento, seguramente não é para desmerecer nada disso, mas é um reconhecimento de que se eu me esforçar, eu vou conseguir transformar essa informação em conhecimento. Mas ninguém consegue transmitir conhecimento. O conhecimento sempre é alguma coisa que o indivíduo capta essa informação, elabora, coloca em prática e aí ele conhece. E olha que está muito longe de saber, hein? Aliás, se a gente usa essa régua dentro aqui na métrica da nossa escola, que eu chamo de IICS, que é uma curva de aprendizado que a gente percebeu, na minha avaliação era e ainda é o mesmo método que a gente utilizava lá no Hiperbóreo com o Colégio Druídico, que era entender e compreender que o ser humano ele tem uma régua de como é que ele aprende. Eu fiz questão de utilizar essa palavra e não conhecer, saber, porque você vai entender por quê. Nessa perspectiva, a gente diz que todos nós, em maior ou em menor grau, somos ignorantes em algumas coisas, alguns não, outros sim, mas estamos sempre em constante embate com a ignorância em algum sentido da vida. Essa ignorância, em algum momento, o ser, por nem saber que não sabe, né? Ele não sabe que não sabe, a ignorância tem essa característica, ele se sensibiliza, geralmente pela curiosidade, sobre o tal das coisas que ele não conhece. Quando ele se permite a isso, ele passa a ser informado. Simplesmente isso. Ele vai considerar, vai colocar, e se ele elaborar, ele consegue literalmente, no máximo, chegar nesse estágio. O ser é informado. Isso fica muito claro quando a gente vê tanta gente desinformada na nossa sociedade, que é o jeito simpático da gente dizer que ele não é ignorante, né? Essa informação, quando o indivíduo elabora, ele realmente chega, de fato, até o tal do conhecimento, ele passa a conhecer sobre a coisa, e esse estágio ele é muito perigoso na nossa avaliação, porque é quando o sujeito passa a ficar deslumbrado com o próprio conhecimento que adquiriu. Ou pela quantidade, é tanta quantidade de informação, ou pela qualidade, pouco importa, mas ele se deslumbra com aquilo, se fecha naquilo e sacia, há um fastio sobre aquela curiosidade inicial que o motivou, que o levou naquele sentido da vida. Alguns extrapolam esta fase e conseguem dar, de novo, utilitarismo no conhecimento, laboram, né, vão colocando aquilo em prática, e de fato passam a adquirir a tal da sabedoria sobre aquela linha de pensamento. Sabedorias dentro da nossa escola é sempre plural. Eu pessoalmente nunca conheci um sábio, segundo essa acepção dessa palavra, porque eu nunca conheci alguém que tivesse sabedorias plenas. Tamanhas são as quantidades das sabedorias que se tem para ter. Isso traz um certo desapontamento, porque caramba, né, tem tanta coisa para conhecer da vida, mas por outro lado, é fantástica as possibilidades que o ser humano tem. E a gente fica com um tom de uma melancolia quando a gente vê as pessoas achando que já sabem. Né? É curioso isso, porque isso algebricamente é improvável, começa por aí, né? Não tem como o oceano caber nesse copo d'água chamado cérebro, mas mesmo assim as pessoas perseveram nos seus ideais, nas suas verdades, nos seus dogmas, nos seus pontos de vista. Em algum momento você acredita que este ser humano vai conseguir ultrapassar essa barreira dessa ignorância contumaz que nós vivemos?
Olha ali. Infelizmente também, isso deve demorar um bom tempo. Pela minha perspectiva. Algum dia deve ocorrer? Sim, sim, deve ocorrer. Mas pelo que nós vemos se desenhando diante da gente, né? E não são poucas as coisas que se desenham todos os dias diante dos nossos olhos, né? Diante daquilo que a gente pensa conhecer, diante daquilo que a gente pensa perceber, ainda temos um bom caminho pela frente. Não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser indolor. Indolor no sentido de gerar uma série de desconfortos, uma série de problemas para algumas pessoas. Porque se hoje nós estamos aqui conversando e você pode expor isso que nós estamos conversando para outras pessoas buscarem entender aquilo que nós estamos falando, é porque nós já fugimos da época da fogueira. Mas existem outras fogueiras hoje, né, que infelizmente se acendem numa tentativa, como você mesmo disse, de brecar ou deslustrar ou de retirar o brilho de determinado tipo de conversa, mesmo que isso para algumas pessoas não leve a nada, né? E eu acredito até que para muitas pessoas acaba não levando, né? Porque é complicado você entrar em determinado nível, determinado tipo de assunto e você mostrar ou tentar mostrar, porque aqui não existe a questão de vaidade, mas existe a questão de você conversar com uma pessoa que pensa conhecer, com outra que também pensa conhecer, uma pessoa que está sendo com outra também que sabe que está sendo. E quando alguém ouve isso da nossa boca, que eu estou sendo, penso que sei, ou eu imagino que seja dessa forma, pô, então você não sabe de nada. Não, eu não sei. Eu só sei que eu nada sei. Se eu soubesse, né, que eu sei, então eu poderia dizer para você, não, eu sei. Eu diria o seguinte, que há poucas coisas que a gente pode contar que de fato a gente sabe. Como você comentou, né, no começo da nossa conversa, né, as questões, a questão que você fez para alguém no grupo, né? Você pode me mostrar algo de efetivo que você consiga comprovar daquilo que você sabe da revelação cósmica? Pode? Não. Não. Não, porque isso é uma busca constante. Eu não estou querendo afirmar nenhum tipo de verdade. E nem você está querendo afirmar nenhum tipo de verdade, né? Você consegue comprovar? Infelizmente, não. E mesmo que eu conseguisse comprovar alguma coisa, isso me serviu de experiência para mim. Será que vai servir de experiência para você? Será que esse tipo de qualia que eu gerei em termos de informação, em termos de conhecimento, ou até, quem sabe, em termos de sabedoria, eu vou conseguir passar para você? Porque um qualia a gente não passa de um para o outro. Você sabe disso. Sim. Então, algum dia nós vamos conseguir sim. Mas penso eu que nós vamos demorar um bom tempo ainda para chegar nesse nível. Talvez seja por isso que a melhor definição de ciência que eu tenho é gerenciamento de incertezas, né? Isso. E, infelizmente, algumas pessoas acreditam que ciência é certeza. Aparentemente não é. Todos nós vivemos num mar de incertezas brutal e o que a gente fica procurando, na verdade, são alguns arremedos para tentar organizar e entender melhor essa realidade. Raul Seixas, que foi um grande místico, né, um grande mago, inclusive, ainda que ele não reconheça, ele dizia muito isso na sua música, né?
Gelo em Marte, diz a Vicky, com entanto não há galinha no meu quintal. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem que procurar um senso de utilitarismo maior na nossa vida, com certeza. A ciência, sem sombra de dúvida, é o melhor instrumento que nós temos hoje para estruturar e procedurar o tal do conhecimento que nós temos, mas é importante que a gente seja comedido com as nossas próprias limitações e não nos entendamos jamais como conhecedores daquilo que não temos a menor noção do que se existe. Poucas são as pessoas que têm ainda essa sensibilidade, e as que têm ainda são rotuladas de ignorantes por dizerem que não sabem. É um absurdo do absurdo do absurdo. Mas as coisas são assim mesmo. Adilson, gostaria de deixar algumas palavras finais aqui para a gente, sobre o entendimento seu sobre a tua jornada. Então, Ari, na realidade, toda jornada é longa, né? E toda jornada ela começa sempre com um primeiro passo. E esse primeiro passo, para muitas pessoas, é difícil de dar esse primeiro passo, de mover o pé, nem que seja 1 milímetro na direção de algum tipo de alguma direção, ou de algum tipo de pensamento. Mas, como o medo é a forma mais palpável que se manifesta no próprio ser humano, como você mesmo manifestou em várias de suas colocações, o medo é o que mais se manifesta no ser humano. O medo do novo, o medo de se aventurar, o medo de conhecer, o medo de se perder, o medo de estar errado, o medo de pecar. Eu sou um pecador contumaz, né? Porque penso que as ideias, sejam elas certas ou erradas, elas precisam de alguma forma serem manifestadas, seja na forma de papel, seja na forma virtual, seja na forma de palavras, e nunca o conhecimento ele deve ficar estagnado, porque isso não é conhecimento, né? Mas, meu amigo, eu queria agradecer por estar aqui, por poder participar com você, uma pessoa que eu sempre admirei também, dentro do nosso meio, dentro daquilo que você sempre me passou em termos de informação, em termos de conhecimento, e você também é a minha inspiração. É isso. Somos nós que te agradecemos demais a tua presença aqui com a gente, viu? É sempre bom a gente ter gente lúcida do nosso lado e que venha a tentar iluminar um pouquinho da o próprio obscurantismo que às vezes a gente entra. Eu sempre procuro me cercar das pessoas que tenham as opiniões mais diversas do que seja a minha forma de pensar, mas pessoas que tenham o empenho realmente nesse sentido de procurar saber o que não é sabido. Você seguramente é uma dessas pessoas, e fica aqui meus parabéns pelo trabalho que você tem tido aí com os decifradores, todo o trabalho que você tem tido em organizar isso, porque eu tenho certeza que no fundo, o que você está procurando é se conhecer, porque é o que eu procuro também. Adilson, muito obrigado pela tua presença, e com isso, meus amigos, a gente encerra aqui mais um programa do Falando com Magia, e a gente acredita e espera que essas palavras aqui venham a somar alguma coisa dentro da sua jornada também. Tá certo, meu irmão? Tá certo, minha irmã? E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será, e assim vai ser.